Na residência, ela estava dando banho no bebê quando 3 pessoas, por volta das 3:30 da tarde, entraram em sua casa. Foi então que os vizinhos viram Francisca pela última vez, porque o segurança do promotor Montes de Oca, que estava lá naquele momento, me agrediu na entrada da promotoria. Ele me agrediu junto com minhas 2 filhas, nos bateu, quebrou nosso celular, me mandou para o hospital. Então, no dia 21 de dezembro, no aniversário da Mica, o Ministério Público me informa que a Francisca sempre esteve no Instituto Médico Legal por 4 anos e meio. Os servidores públicos de Quintana Roo, se quiserem, fazem bem o trabalho deles. Se você pagar, eles fazem bem o trabalho. E se não, simplesmente não fazem. Porque tivemos muitas vítimas no coletivo que chegam e eles dizem: não, me dê 50 mil para agilizar a busca do seu familiar ou me dê 50 mil para colocar na alerta Amber. Me deu muita raiva. Me deu vontade de queimar a delegacia, vontade de queimar o palácio, de velar o corpo da minha filha na zona hoteleira. Nos últimos anos, o número de desaparecidos no México aumentou de forma alarmante. Como consequência, a confiança que o povo tinha nas autoridades foi se dissipando aos poucos. Principalmente quando aqueles que deveriam agir contra a impunidade fazem exatamente o contrário, revitimizando as vítimas e suas famílias em vez de ajudá-los. Isso fazia parte da história de Maria Dolores Patron Pat, que viveu tudo isso na pele quando sua filha Francisca Mariner Flores Patron desapareceu em 22 de junho de 2020 no estado de Quintana Roo. Meu nome é Maria Dolores Patron Pat, mãe de Francisca Mariner Flores Patron, desaparecida em 22 de junho de 2020. E presidente do coletivo Mães Buscadoras de Quintana Roo. E estou aqui mais do que tudo para contar a história de Francisca, para que no estado de Quintana Roo e em outros estados não existam mais Franciscas. Ela desapareceu no dia 22 de junho de 2020, aos 17 anos. Francisca era uma pessoa jovem, muito alegre, muito trabalhadora. Ela tinha um bebê de 6 meses, cujo pai biológico da menina, não ajudava financeiramente, então ela trabalhava para sustentar sua filha. Francisca conheceu essa pessoa quando já tinha um filho. Ele era conhecido do pai biológico da Francisca. E posteriormente eles se reencontram quando ela já tinha quase 16 anos. Eles decidem começar um relacionamento onde ela engravida e então começam a ter um relacionamento amoroso, se juntam e passam a morar juntos. É assim que a menina nasce. Mas durante a gravidez, Francisca se separou dessa pessoa porque ele a agrediu, quebrou o celular dela e não permitia que ela tivesse contato conosco. E de repente um dia ela chama um táxi e desce com sua barriga de grávida e sua mala de roupas, e nós a acolhemos em casa. Nós compramos as coisas do bebê quando ela ia nascer, e então quando a menina nasce, nossa surpresa é que com 2 meses, Francisca do nada decide voltar para a casa dessa pessoa. E nós não sabíamos por que Francisca estava voltando, até que aconteceu o desaparecimento. Já soubemos através de uma amiga de Francisca que ele a procurou e que a ameaçou. E disse para ela que se não voltasse com ele, ele ia nos matar. Então, para evitar isso, Francisca Mariner volta a viver com ele. Ela estava trabalhando na mesma empresa que eu. E eu perguntava para ela e ela me dizia: não, eu não voltei com ele, só voltei a morar na casa. Mas está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa?
Não, não aconteceu nada, ela me dizia. Ela nunca me disse que ele tinha ameaçado, que estava... Pois praticamente ele a mantinha forçada com ele. E esse foi o motivo pelo qual ela nunca nos contou nada. Ela volta e 1 mês depois de voltar com ele, acontece o desaparecimento de Francisca. Na residência ela estava dando banho no bebê quando 3 pessoas, às 3:30 da tarde, entraram na sua casa. E foi a última vez que os vizinhos viram Francisca. Nunca mais soubemos nada dela. Eu fiquei sabendo do desaparecimento de Francisca no dia 22 de junho de 2020, às 11 da noite. E o Ministério Público nos chamou no dia 23 para fazer a denúncia formal às 11 da manhã. O pior pesadelo que uma mãe poderia imaginar estava se tornando realidade para a senhora Maria Dolores. Sua filha havia desaparecido e ninguém parecia disposto a ajudá-la a encontrá-la. Diante da indiferença do companheiro de sua filha e da recusa das autoridades do estado, Maria Dolores decidiu não desistir e, junto com outras mulheres que viviam a mesma dor, fundou um coletivo chamado Mães Buscadoras de Quintana Roo. Começaram a caminhar juntas, unidas pela esperança e busca de justiça. Com protestos e marchas, queriam que seus apelos fossem ouvidos e seus familiares lembrados. Quando cheguei à promotoria, o companheiro sentimental de Francisca já havia feito a denúncia. Então, ele mente em seu depoimento, dizendo que eu não ia procurar a promotoria para fazer a denúncia, por isso ele fez a denúncia. Ele também diz que já me informou, que foi até a minha casa para me avisar, quando na verdade isso é mentira. Ele nunca foi à minha casa para me informar. Então, o que eu digo para a promotoria é que ele está mentindo nesse depoimento. Eu preciso que ele seja investigado, mas me dizem que, como ele fez a denúncia, ele não pode ser investigado. Então eu começo um calvário para conseguir acesso ao processo de investigação, para fazer com que a promotoria procurasse e encontrasse Francisca. 6 meses após o desaparecimento de Francisca, né, então eu digo, me uno, formamos um coletivo com a senhora Romana, do coletivo Berram Memória e Justiça. E começamos então a ter uma caminhada para exigir das autoridades a busca por nossas filhas. Após 2 anos sem ter avanços, eu inicio o coletivo de Mães Buscadoras de Quintana Roo. Começo com o primeiro bloqueio da zona hoteleira em outubro, porque o segurança do promotor Montes de Oca, que estava lá naquele momento, me agrediu na entrada da promotoria. Ele me bateu. Junto com minhas 2 filhas, estávamos colando cartazes de busca da minha filha Francisca. E então ele saiu bravo, nos agrediu, quebrou nosso celular, me mandou para o hospital. Então, 4 dias depois que nos recuperamos, fizemos o primeiro bloqueio da zona hoteleira, para exigir das autoridades a busca imediata por Francisca. Foi assim que, depois desse bloqueio, uma testemunha conseguiu ver essas transmissões que fizemos e decidiu então falar e nos contar a versão que ela sabe dos fatos que aconteceram no dia do desaparecimento de Francisca. E é assim que o inquérito toma um rumo drástico. E então inicia-se uma investigação contra o senhor Ângelo Conrado Salas, que era o companheiro sentimental de Francisca. É emitido um mandado de prisão contra ele. E é quando eu recupero minha neta, porque nesses 2 anos eu não tinha acesso nem liberdade para poder conviver com minha neta. Ele controlava o tempo, me deixava ver minha neta uma vez a cada 15 dias, por 1 hora, chegou ao ponto de não me permitir mais vê-la. Se eu decidisse iniciar um processo legal, então quando fosse cumprido o mandado de prisão, minha neta seria entregue para mim.
E então iniciamos um processo de investigação. Ele foi vinculado ao processo de investigação por 2 anos. E nesses 2 anos, conseguimos obter várias provas com o Ministério Público para poder responsabilizá-lo como o responsável pelo desaparecimento da minha filha Francisca, com a declaração dessa testemunha que disse que ele entrou na casa dela cegado pelo ciúme. Porque a mãe ligou para ele naquele dia e disse que chegou em casa e encontrou uma Francisca. E também encontrou o senhor do ar-condicionado. Um serviço que ela solicitou e disse ao filho para pensar no que eles estavam fazendo na casa dela. Então ele chega irritado por essa ligação que a mãe fez e diz para Francisca se despedir do bebê dela. Minha neta tinha 6 meses naquela época, e então ela se despede da filha, tiram a menina da casa e Ângelo fica acompanhado de outro homem. Eles tiram a vida de Francisca, colocam ela em uma mala e a levam para queimar no mato. E isso foi o que a testemunha relatou. E é assim que eles emitem uma ordem de prisão para ele e conseguem uma sentença de 50 anos. Depois de 2 anos de fase de investigação, depois de vários bloqueios de estradas, depois de vários bloqueios na zona hoteleira, para exigir das autoridades uma investigação clara no caso do desaparecimento de Francisca, e em outubro do ano passado conseguiram obter a sentença de 50 anos por desaparecimento. Porque até aquele momento nós não tínhamos encontrado o corpo de Francisca. Nos 2 anos em que ele esteve livre antes de ser investigado, eu pude continuar tendo contato com ele. De poder olhar para ele e perguntar se realmente ele não sabia o que tinha acontecido com a minha filha. E ele me dizia... Ele disse que não sabia de nada. Mas no rosto dele dava para ver... Ele se irritava quando eu perguntava se tinha certeza de que não estava envolvido no desaparecimento da minha filha. Ele mudava a expressão, ficava bravo. E então eu dizia para ele que eu só queria bem encontrar minha filha. Ele dizia, eu não sei de nada, não sei o que aconteceu com ela. Mas ele nunca saiu para procurá-la, nunca mexeu mais no processo de investigação, ou seja, nunca fez nada. Então ele não tinha interesse em procurá-la. Infelizmente, aqui em Quintana Roo, os servidores públicos nos revitimizam. Eles não fazem o trabalho deles como determina o protocolo unificado de busca de pessoas desaparecidas. Porque Francisca nunca foi procurada, nem a promotoria nunca fez buscas pela Francisca. As buscas foram iniciadas por nós, familiares. A primeira busca em campo pela Francisca foi feita pela senhora Romana e por mim, com as irmãs da Francisca, sem a companhia da promotoria. Nós só começamos essas buscas porque antes em Quintana Roo não existiam buscas, não existia uma página de desaparecidos. Então os servidores públicos de Quintana Roo, se quiserem, fazem bem o seu trabalho. Se você paga, eles fazem bem o trabalho, e se não, simplesmente não fazem. Porque tivemos muitas vítimas no coletivo que chegam e dizem, não, então nos dê 50 mil para agilizar a busca do seu familiar. Ou me dê 50 mil para colocar na alerta Amber. Percebemos que, como não temos dinheiro para pagar, simplesmente não fizeram o trabalho deles. Também notamos que a influência conta muito.
porque desapareceu o filho de um policial e em 24 horas encontraram o corpo dele e em 48 horas encontraram os responsáveis. Então, como nós não tínhamos influência, por isso nossos filhos não são procurados como deveriam ser. E esse é o problema que existe no estado de Quintana Roo e que já foi bastante apontado. Não só no meu caso, mas também no caso de outras vítimas. No coletivo temos 3 casos semelhantes. O de William Hernandes, que ficou 7 anos no Instituto Médico Legal de Natividad, que ficou 9 meses no Instituto Médico Legal sem poderem ser identificados. E tudo isso por negligência dos servidores públicos. O corpo de Francisca foi encontrado, ou melhor, notificado, em 21 de dezembro de 2024, que o corpo ou os ossos que vimos em outubro de 2024, identificado com o número de protocolo 0441, realmente eram de Francisca, deu positivo com a amostra genética que foi coletada da filha dela. Então, no dia 21 de dezembro, no aniversário da minha filha, o Ministério Público me informa que, na verdade, Francisca sempre esteve no Instituto Médico Legal por 4 anos e meio. Após 4 anos de busca, uma notícia mudaria a vida da senhora Maria Dolores. Sua filha esteve em um necrotério do estado todo esse tempo, ato que não só expôs a incompetência das autoridades de Quintana Roo, mas também a negligência delas ao não realizarem corretamente os protocolos correspondentes, que poderiam ter mudado o rumo desse caso desde o início, mas infelizmente não foi assim. Nesses 4 anos e meio, todo esse tempo, assim, eu continuei com buscas em campo, buscas de pessoas vivas, buscas em outros estados. Cheguei até o estado do México, Aguascalientes, procurando minha filha, mas eu nunca imaginei que ela estava aqui no Instituto Médico Legal, que o corpo dela já estava no Instituto Médico Legal. Ela foi encontrada no dia 20 de julho de 2020, em um terreno atrás do templo onde trabalhava o pai do agora condenado. Nos terrenos atrás do templo dessa pessoa foi onde encontraram o corpo de Francisca. E bem, nunca me informaram, nunca soube de nada. Só até que me entregaram minha filha em 21 de dezembro de 2024. E em janeiro, no final de janeiro, eu disse que queria saber onde encontraram o corpo da minha filha. E então me levaram até o local. E foi assim que descobri a localização que estamos falando da casa do pai de Ângelo Conrado Salas. Nós já tínhamos procurado, já tínhamos feito buscas lá. Era óbvio que não encontramos, porque o corpo foi encontrado 1 mês depois que Francisca desapareceu e já estava com o Ministério Público. Ela permaneceu no Instituto Médico Legal por 4 anos e meio. Naquele momento eu senti muita raiva, muita fúria, porque para mim foi uma tortura esses 4 anos e meio procurando minha filha. Ao ver as outras 2 irmãs dela psicologicamente mal, eu senti muita raiva, senti vontade de queimar a delegacia, vontade de queimar o palácio, de velar o corpo da minha filha na zona hoteleira. Mas, no entanto, ao ver minha neta, eu tive que me controlar. Eu queria que Francisca voltasse para minha casa e eu queria que minha neta se despedisse direito da mãe dela. Então tivemos que controlar essa raiva, essa coragem, essa dor que sentíamos e decidimos nos acalmar e levar Francisca para casa. E então dizer para minha neta que já encontramos a mãe dela. E então era hora de nos despedirmos dela e engolir essa raiva que até hoje temos, que guardamos. Sim, ela tinha 4 anos, ela sabia que a mãe dela estava desaparecida
Então, em dezembro, eu tive que dizer para ela que já encontramos a mãe dela, que a mãe dela está com Deus, está no céu descansando. Essa foi a explicação que nós demos para a menina. Eu enterrei Francisca no dia 23 de dezembro, dei a ela um sepultamento cristão, e no dia 24 ou 25 de dezembro eu reagi e disse: o que aconteceu? O quê? Porque nunca o meu perfil genético bateu com o dela. Não entendo porque me diziam que havia 3 elementos, que Francisca trazia mais genes do pai biológico dela. Então eu disse, preciso de uma investigação mais profunda para saber por que ela ficou todo esse tempo no Instituto Médico Legal. Então eu disse para as minhas companheiras: amanhã, sexta-feira, vou para Chetumal e vou ocupar o Palácio do Governo para exigir uma investigação mais profunda. Quem vai comigo? E eu sabia que o dia 31 de dezembro estava chegando e que, bom, eu estava consciente de que a maioria ia decidir ficar com a família. Para minha surpresa, todos os coletivos, todas as companheiras me disseram: não, nós vamos com você. Ocupamos o Palácio do Governo em 29 de dezembro de 2024. Também ocupamos a Procuradoria-Geral de Chetumal, exigindo das autoridades uma investigação, uma explicação do porquê Francisca ficou 4 anos e meio no Instituto Médico Legal. No dia 6 de janeiro, a governadora nos atendeu, porque ela nunca tinha querido nos receber. Apesar dos bloqueios, das manifestações que fizemos, que exigimos que ela nos atendesse, ela não tinha feito isso até essa data. Então, a Procuradoria já nos apresenta um relatório. Nos informam que o corpo de Francisca foi achado em 20 de julho de 2020. Mas, ao fazerem a recuperação do corpo, o promotor de homicídios que fez a remoção e os peritos nunca fizeram nenhum exame, nada. Deixaram ela lá por 2 anos como desconhecida no Instituto Médico Legal por esse motivo. Pelo nosso lado, minha amostra de DNA foi coletada e ficou lá guardada, só isso. Nunca foi processada até 25 de dezembro de 2024. O perfil genético da minha filha nunca deu positivo com o corpo identificado 441, que 3 anos depois já tinha um perfil genético. Mas não coincidiu porque aplicaram a fórmula de maternidade, porque etiquetaram errado, colocaram o nome Maria Dolores Patrompati. Então, na hora de fazer o processo, aplicaram a fórmula de maternidade. E então nunca deu positivo com esse corpo na hora de subir para o banco de dados, por isso nos deram esse relatório. E então, novamente, nossa raiva volta a crescer. Porque para a promotoria tem sido muito fácil nos dizer o que foi. São só coincidências, erros humanos. E as coincidências para nós não existem, porque foram muitas coincidências, muitos erros, um atrás do outro, um atrás do outro. Então, é iniciada uma investigação contra esses servidores públicos, das quais a responsável pelo setor de desaparecidos, ela está vinculada aqui a um processo com prisão domiciliar. E amanhã, pois novamente 8 de outubro, vai acontecer a audiência para a vinculação ao processo de investigação de mais 3 servidores públicos. O responsável por homicídios que fez a remoção do corpo, o perito que realizou o trabalho do perfil genético e a promotora que ficou com o caso da Francisca por 4 anos e meio. Então, amanhã será realizada a audiência para a vinculação ao processo de investigação.
Mesmo após recuperar o corpo da filha e encontrar alguma paz, Dona Dolores e sua família ainda carregam a marca profunda dos 4 anos de busca, que nunca desapareceu totalmente. A isso se soma também o fato de que tanto ela quanto Francisca foram julgadas por uma sociedade indiferente, incapaz de compreender o sofrimento que todas as mães com famílias de desaparecidos carregam diariamente. Um pouco de paz por ter encontrado então a Francisca, não como nós gostaríamos, mas pelo menos já sabemos onde ela está. Já temos uma explicação para dar à filha dela, ainda com muita raiva. Porque as autoridades poderiam ter nos poupado desses 4 anos de tormento, porque, bem, passar 4 anos procurando por ela foi um calvário para nós. Porque enfrentamos a sociedade, enfrentamos as autoridades, eles nos reprimiam, mandavam policiais, nos bateram em várias ocasiões. E bem, essa caminhada não foi nada fácil. Muita gente da sociedade não entende essa situação. Pensa que os desaparecidos acontecem porque estão envolvidos em coisas ruins. Eles não entendem essa dor que todas as mães carregam, não. E não vão entender até que estejam desse lado, infelizmente. Que não queremos, porque é uma dor muito angustiante, que poucas conseguem suportar e não desejamos isso para ninguém. Mas infelizmente é isso que a sociedade pensa. Muitos até te entendem e dizem, força, tomara que apareça. Muitos dizem, mas para que procurar se já está morto? Ela se envolveu com coisas erradas porque você não cuidou dela. Nunca te perguntam como as coisas realmente aconteceram para obter mais informação. Eles simplesmente chegam, falam e dizem. E isso também faz parte da nossa agonia, da nossa agonia como familiares de pessoas desaparecidas. Quando eu faço bloqueios, me dizem para eu ir para casa trabalhar, que eu não cuidei da minha filha. Que se eu tivesse educado ela direito, isso não teria acontecido. Que se nós cuidássemos dos nossos filhos 24 horas por dia, saberíamos onde eles estão. É impossível que uma mãe, que um pai possa cuidar dos seus filhos 24 horas por dia, 365 dias por ano. Porque depois os filhos crescem e por mais educação que a gente dê em casa, cada um decide o que fazer. E a gente não pode evitar isso. Nós damos conselhos para eles. Dizemos, vocês podem contar com a gente, mas não podemos fazer mais nada. Hoje em dia, continuamos, porque no coletivo somos 28 mães que continuam procurando seus filhos. Já não é só pela Francisca, mas também por outras vítimas que temos. Continuamos se as autoridades não fazem seu trabalho. Continuamos fechando ruas para fazê-los trabalhar, para poder exigir a busca do familiar desaparecido. Mas depois eu disse, então eu preciso ir até as últimas consequências. Enquanto isso não acontecer, eu não vou me aposentar. Enquanto isso não acontecer, eu não tenho tranquilidade, porque eu quero ir até as últimas consequências com os servidores públicos para saber por que não procuraram por Francisca.
por causa dessa negligência para evitar que existam mais franciscas. Através da página de Mães Buscadoras de Quintana Roo. E através do nosso número de telefone, que é o 99 81 16 56 93. Lá, através desse número, vocês podem me localizar e nós damos acompanhamento. Pressionamos o Ministério Público para que sejam feitas buscas imediatas, como determina o protocolo homologado de busca de pessoas desaparecidas. Acompanhamos elas para garantir que seja feito o perfil genético, que seja registrada a denúncia correspondente, porque isso também é uma questão importante, e ficar atenta à investigação para garantir que ela tenha todos os requisitos necessários para a busca de familiares desaparecidos. Nós tentamos divulgar nas redes sociais os cartazes dos desaparecidos e também os divulgamos através dos meios de comunicação. Fazemos coletivas de imprensa e assim a voz dos desaparecidos pode ser ouvida. Porque como eles não estão presentes, nós somos a voz deles. Se algum cidadão tem um familiar desaparecido, que não desista, que continue procurando, que não desanime, que seja a voz do seu familiar. Se eles não levantarem a voz pelo seu familiar, ninguém mais vai fazer isso. Se você chegou até aqui no vídeo, seria de grande ajuda se você se inscrevesse no canal. E agora faltam relativamente poucos seguidores para chegar a 1 milhão. E você também me encontra no Facebook, onde estou como Pepe Mistério, no TikTok como Pepe Mistério e no Instagram também como Pepe Mistério. E se você gostaria de fazer parte de um desses vídeos, pode me escrever no Facebook, no e-mail, que é correio@pepemistério.com.mx ou no Instagram,